Rapaziada, começando mais um vídeo novo pro canal. Decidi criar um quadro. O nome desse quadro vai se chamar Entrevistando Pipeiro, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a rapaziada aí do YouTube que solta uma pipa, beleza? Um aviso que eu tenho pra deixar pra vocês aí, esse período de quarentena, não dá mole, não sair de casa, ficar em casa. Quem quer soltar uma pipa aí, quem tem laje, quem tem terreno, entendeu? É a hora de soltar pipa de laje e de terreno. Evitar aí aglomeração, ir pra rua, tá certo? E vamos demonstrar que o pipeiro também tem consciência aí, rapaziada. Não manda esse mole não, beleza? Meu primeiro entrevistado no quadro vai ser o Rafael Maivorme. Vocês conhecem ele como Rafinha do Pipa Combate. E a primeira pergunta essa é a mais simples. É nome, idade e cidade onde mora. Responde isso aí pra nós, Rafinha. Fala aí, Júnior, beleza, cara? Queria primeiramente estar agradecendo aí por estar participando desse quadro, a inauguração do quadro do teu canal aí. Satisfação total. E também aproveitar para te fazer um convite, né? Quando vier em Petrópolis, não esquecer da gente aí, pra gente soltar aquela pipa legal aqui na cidade. Então, me pegou no momento desprevenido aí, Júnior. Tava montando umas velosters de plástico aí, ó. Como a gente está no período de quarentena, né? Então eu tô aproveitando para acumular bastante pipa aqui, cara. Tô juntando fazendas minhas, tô juntando bastante, cara. Aí, ó. Até no recortezinho no plástico, tô fazendo. As raiazinhas top. Então vou acumular bastante raia mesmo. Passou a quarentena, vou voltar tudo ao normal. E vou utilizar bastante essas raias aí, ó. Nosso cenário aí, ó, cheio, tá lotado de pipa. Sobre a sua pergunta, Júnior, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. O apelido é Rafinha. Rafinha é o apelido, a rapaziada já conhece. E tenho 36 anos. Segunda pergunta: qual sua pipa predileta e qual o diferencial dela para as outras? O que você destaca nela aí para ela se tornou sua pipa predileta? Predileta, Júnior? Minha predileta são as Veloster, né? A rapaziada já sabe bastante aí. Isso daqui é Tezoide, né? Isso aqui é o modelo 2020, que na verdade é uma modificação da Veloster do China, né? A Veloster do China é um pouquinho menor, essa aqui eu aumentei um pouquinho porque na região tem pouco vento. Então estou gostando muito de colocar ela, independente do tamanho, né? Essa daqui deve ser uns 4 dedos maior do que a Veloster do China, que é perfeita também, muito boa. Só que quando o vento cai um pouquinho, essa daqui ela responde um pouquinho melhor. Então eu criei essa daqui um pouquinho maior. Então a minha predileta é a Veloster, independente do tamanho. Essa de seda 2020 é do China, para mim de igual para igual. E para minha surpresa agora recente, tem uma pipa que tem me chamado muita atenção, que é uma modificação também que eu fiz no plástico aqui, ó. É a Velosterzinha de plástico, essa daqui, que é bem maior já até do que a do China, maior do que essa que eu chamo de 2020. Coloquei ela bem maior, ela é mais molinha. Aqui, ó. É que tá meio ruim de filmar porque eu tô com o celular em câmera frontal, né? Mas essa Veloster aqui, rapaziada, ela faz um barulho, pega uma pressão boa e quando puxa, ela murcha muito. Então ela bate, digamos, quase que palma, né? Então ela é muita uma apelação danada no puxão, né? Então no momento, essas 3 pipas aí, Veloster, independente do tamanho, é a minha predileta. Terceira pergunta: qual foi o melhor festival que você já foi? E o que aconteceu de diferente nesse festival para ter se tornado o melhor festival que você já foi? Festival, né? Já fui em diversos festivais por aí, tantos festivais em quebrada, né? Na comunidade, já fui em festival gigante aí, que é o caso Serra Alta, mas dentre todos o que me chamou mais atenção foi em 2017, o Brasileirão das Pipas. Foi 2017, o último que teve em São Paulo aí, Osasco. Foi o maior festival de pipa, se eu não me engano, o maior festival que teve aí no Brasil. Pelo menos dos que eu fui, em tamanho, né, foi o maior. Então ele recebeu pessoas de todo o Brasil. Na época era muita gente, não só de São Paulo, Rio, Paraná, tudo quanto é canto que você imaginar, a rapaziada veio para esse evento. Foi o maior que teve, então é o que está marcado aí no coração, aí um dos que mais me marcou minha vida. Então foi o top 1 aí, é o Festival Brasileirão das Pipas de Osasco. Quarta pergunta, hein? Quantas pipas você já cortou e avoou em um dia só? A galera tá querendo saber. Em relação a quantas pipas cortadas que eu me lembro, né? Eu não gosto de contar quantas cortou no dia. Eu gosto de computar quantas cortei em sequência, né? Com uma mesma pipa. Até no canal do Pipa Combate aí, o recorde é meu com 14 pipas com uma murcha. Mas no passado, né, na época ainda do cerol, eu consegui cortar 21 com uma. Na época ainda se soltava muito, era esses papagaios, né? Essa aqui no caso
um Sputnik, tem a aba, né? Mas essas raias assim, ó, de plástico molinho, sem rabiola, era o que eu soltava muito na época. Às vezes era um dia inteiro, para 21 cruzes na época, cara, era de manhã até de noite soltando pipa direto, que era mais cadenciado, né? Essa marimbada, né? Então foi um dia inteirinho aí, eu devo ter cortado umas 21 pipas. Eu lembro que no finalzinho do dia eu nem puxava a linha com força, com medo de estancar de poído, né? Então isso daí também ficou marcado, mas isso aí faz muito, muito tempo mesmo, época de molequinho mesmo. A pergunta fica: qual é a sua comemoração, qual é o seu grito de guerra aí quando você corta uma pipa, e de onde que veio essa inspiração você ter criado esse grito de guerra aí? Uma comemoração, Júnior, eu fui criado num bairro com montanha, né? Então às vezes os cruzes eram um pouco distantes, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes era distante. Então não tinha tanta essa gritaria. Minha mãe também não gostava muito que ficava gritando muito na laje. A laje só de pular ela trepidava, a laje lá de casa. Então não era tanto de gritar, a gente quando tinha mania de assoviar, mano. Mandar um assovio alto, que era de um morro no outro, não adiantava gritar que o som chegava baixinho. Então é um assovio mesmo, é só aquele assovio clássico para marcar mesmo e também chegar no outro morro e dar aquele ecozinho, né? Então é só assovio mesmo. Esta pergunta agora, rapaziada, é uma polêmica aí. Todo mundo sempre comenta, né? Pipa transparente, chicote e manivela. É estratégia ou é apelação? Esperando a sua resposta, Rafa. O celular tava acabando a bateria, acabei de descer aqui até o meu ambiente de trabalho aqui, rapaziada. Aqui é praticamente 12 a 15 horas do meu dia é aqui, rapaziada. Aí, home officezinho, trabalho direto desse computador, já tem 12 anos já aí, ó. Mesmo nessa pandemia aí, meu serviço, no caso, ele não para. Então eu continuo trabalhando normalmente daqui. Em relação à sua pergunta, Júnior, a manivela, eu não considero apelação a manivela, né? A manivela é um recurso utilizado há muitos anos aqui na cidade. E é um recurso que é utilizado muito também pela distância. Então vai buscar pipa de um morro no outro, é uma distância longa. Quando você perde, você enrolando na manivela, você evita do pessoal travar a tua linha, né? Então sempre foi utilizada aqui. Ela puxa mais ou menos, um cara puxando, dessa rapaziada aí que tá com mania de entrar puxando e correndo, seria mais ou menos equivalente. Talvez puxe um pouquinho mais rápido, mas não muito. E eu acho às vezes a vantagem para quem sabe usar e desvantagem também, porque o cara que só sabe só solta na manivela, ele não tem muita largada, ele não tem um cruze um pouco diferenciado, é só puxão. Então você já sabe o que ele vai fazer, você bota para serrar e corta, cara. Então eu acho que muitas vezes a manivela acaba sendo não sendo tão bom, né? Não considero uma apelação tão grande. Se você não souber cruzar, você mesmo se serra, né? Entrando na linha dos outros. Então é difícil pra caramba de soltar, são poucos que conseguem e não considero uma apelação não. Em relação a pipa transparente chicote, pô, pipa transparente aí é muito cultural aqui da cidade já de anos, né, mano? A gente já tá até acostumado, adaptado a isso, então eu também não me incomodo. Claro que a gente fica às vezes chateado de tomar sem ver, mas pipa transparente, dependendo do dia, ela brilha também, tem que ficar muito atento, né, cara? Não tem jeito. E o chicotinho também é a mesma coisa, acho que aquele chicotinho básico, né, cara? Botar até uns 4 metros de chicote aí é válido. Tem uns caras que às vezes gostam de atravessar aí um chicote gigantesco, eu acho que é desnecessário, mas como estratégia, né? Colocou na rabiola para poder se proteger, né? Igual tem bairros aqui que a pessoa nem vem na linha, vem só na rabiola. Então um chicotinho, mano, é sempre útil aí, o menor usa muito, até porque o bairro que ele é criado aqui, que a cultura é mais forte ainda do chicote, porque a rapaziada só quer pegar rabiola e linha, é mania, mano. Então o chicotinho é sempre válido. A sétima pergunta é a seguinte: todo pipeiro tem uma história marcante ou emocionante em festival, ou um dia comum mesmo soltando pipa. Eu quero saber da tua história. Conta ela pra gente aí, beleza? Em relação à história, né, que você está perguntando, história marcante, assim, alguma coisa, cara, tem muito. Eu tenho muita história bacana para contar. Só que eu lembrei de uma aqui que eu vou contar que essa é bem bacana, cara. Isso daí deve ter muitos anos atrás, cara. Deve ter uns 15 anos atrás, mais ou menos. A história é a seguinte: no finalzinho de tarde, colocamos pipa no alto, eu e mais 2 amigos, né, do bairro onde eu morava. Colocamos, só que chegou um momento da tarde que bateu um vento muito forte, né? A gente naquela época ainda todo mundo soltando pipa de lata ainda e tudo. E esse amigo, ele deu uma distraída, cara, que a raia com uma pressão muito grande foi descarregando a lata e chegou no final ela é amarrada, né? Aquele nozinho, um nozinho em volta da lata.
aquela pressão saiu da mão dele, escapou, não sei o que ele arrumou, cara. Aquilo foi flutuando, foi embora, mano. E a gente correndo na rua, fomos embora atrás, coisa de... Ela voou mais ou menos uns 700 metros, ela voava assim, a pipa levantando, né? Levantou e puxando a lata, e a lata foi flutuando. Aí bateu, parou tipo num fio, depois num outro, e foi indo, até que parou numa árvore lá, e a pipa ficou no alto um tempão, caiu a chuva, a gente voltou pra casa correndo, mas foi uma doideira. E a cena que foi interessante da lata flutuando, né, cara? Pô, muito, muito maneiro. Essa daí foi uma das histórias marcantes, mas tem várias. Posso até aproveitar para contar mais uma. Com esse mesmo amigo aí, uma vez estava soltando pipa num descampado aqui, cara. Que aqui é muita região de morro, né? E fica até a dica. Vou até dar uma dica depois no final pra rapaziada aí. Que é o seguinte, esse morro tá onde tá todo mundo soltando pipa, um dia de céu azul normal, um morro buscando outro, coisa de quase 1 quilômetro, cara, buscando. A gente tentando cruzar com as pipas, aí o que aconteceu? Tudo na lata ainda. Começou a ameaçar aquele tempo de chuva, mas fechou super rápido. Começou a dar relâmpago. Tipo, pô, vambora. Começamos a enrolar, a pipa estava muito longe. É questão de quase 20 minutos para tu puxar, recolher a pipa enrolando na lata. Começou a trovejar, cara, bateu um raio no... Exatamente, quer dizer, exatamente eu não posso dizer porque também não aconteceu nada com ninguém, mas chegou a dar choque no chão, cara. Bateu próximo de onde a gente estava. Esse amigo meu que estava de chinelo, mano, ele tomou até uma descargazinha, choque. Ele arrebentou a pipa, foi embora. Eu ainda gastei mais uns 10, 15 segundos enrolando, que estava no finalzinho, fomos embora. Daí em diante nunca mais, rapaziada. Começou a me armar um pouquinho de temporal, a gente vai embora, porque realmente é arriscado. Principalmente descampado, né? Então fica aí essas duas histórias aí que foram marcantes. Bom, 8ª pergunta. Eu sei que tem um cara que já andou bastante por aí, do Brasil afora, e te perguntar qual lugar que você foi que você achou o nível da brincadeira mais elevado, a galera mais top, assim, soltando pipa mesmo, os cruzos mais difíceis. Valeu? É um local onde eu achei o nível bem elevado, aí a rapaziada solta muita pipa, cara. Pô, já viajei em muitos cantos do Brasil, então a gente conhece bastante coisa, né? O cruzo, normalmente, quando é muito próximo pra mim, o que a gente chama de marimbada, eu me adapto muito bem. Isso aí, desde a época de moleque, eu sempre me dei muito bem com isso. Tanto é que já disputei alguns campeonatos aí com pessoas com nível altíssimo e eu sempre consegui até que me dar bem. Não todos, claro, mas tem aí bastante coisa bacana. Já cortei campeão, vários campeões aí, então eu tenho facilidade. Aí, dentre esses lugares que eu fui, mais recente, coisa também de uns 3, 4 anos, já era uma época que eu comecei muito para Cabo Frio soltar pipa. E lá, a rapaziada tem mania de isolar muito, cara. É pipa murcha e isolada. Eu no começo custei muito, porque eu sou muito de largada. Então, cruzo curtinho, você tá vendo a distância, você cola ali e solta, mano. E normalmente isso dá certo. Quando o cruzo tá muito distante, para você ter essa percepção de acertar a largada no momento certo, é muito difícil. Então, nos cruzes isolados lá, a rapaziada vinha puxando com murcha. Eu mesmo com veloz, com pipa rápida, eu não conseguia acertar. Custei bastante. Então, quando o cruzo tá isolado, eu também boto pro X e agora é só puxão. Mas até tu se ligar, né, cara? Essa questão de X aí muita gente ainda não entende. E a galera correndo também, né? Não estava adaptado com isso. Eu na mão, largava e os caras corriam, atravessavam a rua correndo e puxando. Então, agora já tô mais adaptado, mas Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro, foi durante um período aí, apanhei bem, até pegar o esquema. Então, acho que lá o nível foi onde eu apanhei um pouquinho mais, foi um pouquinho mais complicado. A 9ª pergunta. Todo pipeiro tem um sentimento quando solta uma pipa, né? Qual é o seu sentimento quando você tá ali brincando com a pipa, soltando uma pipa? Essa pergunta e quanto que eu me sinto soltando pipa, Júnior, hoje em dia, né, cara, a vida adulta, né, então a gente tem muito estresse, cara. Eu basicamente vivo aqui dentro desse quarto aqui e pô, eu fico a semana inteira aqui. Quando chega final de semana eu posso brincar, cara, eu vou soltar minha pipa, mano, porque me distraio, cara, eu viro criança mesmo, a gente brinca, se sacaneia e a coisa que eu acho que é das poucas brincadeiras, o esporte que você consegue é a pipa, né, então pra mim, cara, não tem nada melhor, mano. Passa uma semana estressante de trabalho aqui, depois vamos soltar aquela pipa no final de semana, brincar, se reunir com os amigos, sacanear, brincar. Então, pra mim é uma sensação de liberdade com diversão ao mesmo tempo. Então é bom demais, mano. Bom, a 10ª não é nem uma pergunta, é um espaço que eu vou deixar considerações aí, o que você quiser falar. Mas antes, desde já eu já agradeço, cara, tá participando do quadro, agradeço a tua amizade.
E já já a gente vai estar por aí, esperar esse período difícil passar. Já já a gente vai estar por perto aí para soltar uma pipinha e brincar bastante, como sempre, com bastante alegria, bastante amizade e bastante largada também, né? Não pode deixar de dar nossas largadas imortal aí, beleza? Tamo junto, obrigadão aí. Considerações finais aí, Júnior. Primeiramente agradecer aí a participação, cara. Tá falando contigo que é um grande amigo aí que a gente fez na pipa aí, pô, sensacional, mano. Felizmente a gente tá um pouquinho distante aí, mas a amizade forte aí prevalece. E desejo todo sucesso para você, meu amigo. Sei que essa época aí é um pouco complicada, todo mundo tá passando aí. Então vamos ficar em casa, vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco as coisas vão se acertar e a gente vai voltar a se divertir. Por enquanto, rapaziada, o que nos resta é ficar aqui. Pra mim, não é tão difícil, que eu já tô acostumado a ficar preso dentro de casa mesmo. Só que agora sem o final de semana, sem poder sair final de semana. Mas a gente brinca aí, joga pipa combate, vamos fazer live aqui, faz bastante coisa, aproveita para estudar, para fazer outras coisas também. Então é isso, Júnior. Mais uma vez, obrigado aí, tamo junto.